Boa tarde a todos. Às 13h09 eu declaro aberta a 94ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, hoje, 16 de dezembro do ano 2019. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Não há expediente, senhor Obrigado. presidente. Comunicação, indicações e propostas. Nós estamos aqui reunidos hoje, no dia de hoje com os magistrados e chefe de cartórios das zonas eleitorais. Pela manhã já tivemos uma etapa e hoje à tarde, com uma fala do Dr. Ricardo, Dr. Carlos Wagner, mediados por doutora Caroline Maciel, teremos, a partir das 14 horas, o início desse encontro, a retomada do encontro com os magistrados e chefe de cartório. Então, eu pediria a compreensão dos colegas para que pudéssemos aí dar agilidade nos julgamentos. Duas boas-vindas a doutor Daniel, pela primeira vez aqui na corte em que eu participo do colegiado. Já esteve uma outra oportunidade, essa é a segunda. Então, seja bem-vindo, doutor Daniel. E eu, de imediato, passo a palavra ao desembargador Cornélio. Comunicação, indicações e propostas. Nenhuma. Doutor Carlos Wagner. Sem proposta de comunicação, senhor presidente. Doutor José Dantas de Paiva. Sem nenhuma proposta. Eu só me acostar em relação às boas-vindas do doutor Daniel. Doutor Ricardo Tinoco. Igualmente, senhor presidente. Sem propostas e saudar aqui o doutor Daniel também. Doutora Adriana Magalhães. Sem comunicações, senhor presidente, só igualmente me acostar aos votos de boas-vindas direcionados ao doutor Daniel. Doutor Daniel. Sem Comunicação, indicações presidente. e propostas não há. Agradeço a todos pelo voto de boas-vindas. Obrigado. Doutora Caroline Maciel. Comunicações e proposições, senhor presidente, também as boas-vindas ao doutor Daniel. Obrigado, doutora Caroline. Resiste na plateia a presença do advogado doutor Felipe Cortez. Seja bem-vindo, doutor Felipe. Não vai fazer? A representação número 601-451, disto 20, ano 2018, relatoria do desembargador Cornélio Alves. Já vi. O voto está disponibilizado. Relator desembargador Cornélio. Representante, Procuradoria Regional Eleitoral, representado Robson Mesquita de Faria, advogado doutor Tiago Cortez, demais representados, Sebastião Filgueira do Couto, Francisco Wagner Gutenberg de Araújo, Pedro Hatz de Hatz, Coligação Trabalho e Superação, todos estes também assistidos pelo advogado doutor Felipe Cortez. Desembargador Cornélio, o voto está disponibilizado. Se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, eu não sei se algum dos pares tem algum questionamento em relação ao relatório, que está disponibilizado e é uma prática em todas as cortes hoje, já uma agilidade. Já partiríamos direto ao voto, que aqui está no sentido da defesa, né? Então, Vossa Excelência dispensaria, a não ser que Vossa Excelência queira nos convencer do contrário, mas para acalmá-lo, desembargador Cornélio vai fazer um resumo. Se eventualmente tiver alguma divergência, Vossa Excelência terá direito à sua fala. Tem uma preliminar de incompetência da Corregedoria, mas eu estou rejeitando, né? Todos de acordo com relação à preliminar? Com o relator. E no mérito eu estou considerando a conduta típica, né? Assim, por tipicidade das condutas, ora imputado em sede de representação por conduta vedada, não merece prosperar a pretensão autoral, nada obstante, porém, que tais fatos possam ser apurados em sede de ação de investigação judicial eleitoral por suposto abuso do poder, o que não integra a causa de pedido feito em exame. Se alguém quiser de vista, pode, né? Um questionamento do doutor Carlos Wagner. Senhor presidente, eu vou acompanhar o eminente relator, porque observando aqui, verifico que o programa que supostamente estaria sob a alegação de que haveria uma conduta vedada pelo artigo 73, inciso 4º da Lei das Eleições,
programa Segurança Alimentar decorre de lei, já lei existente. É apenas a executoriedade de uma lei federal, leis complementares estaduais e pela lei federal, lei número 11.346 de 2006. Além disso, tem um outro aspecto aqui, é que esse serviço que foi oferecido é um serviço que é pago, é logicamente subsidiado pelo poder público, mas é um serviço pago, não é oferecido gratuitamente, não configurando, portanto, aí a hipótese de conduta vedada. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Na realidade, só para explicar, é uma extensão de um programa que já existiam, baseados em lei, né? Inclusive até exato, federal. Por esses dois Não é um fundamentos. programa novo, né? Perfeito, doutor José Dantas, Acompanho o relator, senhor. doutor Ricardo Tinoco, Com o relator. doutora Adriana, Com o relator, senhor presidente. doutor Com o Daniel. relator, senhor presidente. Doutor Felipe, insiste com a fala? Então, proclamo o resultado do tribunal unanimidade. Julgou improcedente a representação nos termos do voto do relator. Nesse caso, dispensado o voto da presidência, não tem perda de mandato, não é isso? O seguinte é petição número 205, dígito 52, o ano 2019, relatoria do Dr. Carlos Wagner, peticionante Raério Emílio de Araújo, advogado Dr. Jean Vantielli Silva Lima, peticionado republicanos, diretório de Mossoró, e não há informação de advogado cadastrado nos autos. Está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Traço de ação declaratória da existência de justa causa para a desfiliação partidária ajuizada por Raério Emílio de Araújo, com o fim de se desligar do republicano sem perda de seu mandato referente ao cargo de vereador do município de Mossoró. Voto no sentido de de julgar procedente o pedido, considerando que houve autorização do partido e não houve contestação apresentada nos autos. É assim como voto, senhor presidente. Voto pela procedência do pedido para autorizar a desfiliação partidária do requerente do republicano sem perda de seu mandato referente ao cargo de vereador do município de Mossoró. Perfeito. É o voto. Matéria pacífica na corte, alguma divergência? Todos Com de relator. acordo? Relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, processo número 71, dígito 45, ano 2017, relatoria do juiz eleitoral Dr. Ricardo Tinoco, requerente Partido Trabalhista Brasileiro, diretório estadual, requerentes ainda Getúlio Batista da Silva Neto, na qualidade de presidente, e Renato de Souza Cavalcante Marinho, na qualidade de tesoureiro, ambos também assistidos pelo advogado do partido. Está em mesa, doutor? Em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não. É a prestação de contas apresentada pelo PTB, por meio do Diretório Estadual, referente ao exercício financeiro de 2016. A Seção de Análise de Contas emitiu o relatório de exame preliminar, sugerindo a baixa dos autos em diligência, instando o partido a regularizar a representação processual e sanar eventualmente as impropriedades detectadas no exame preliminar. Em resposta, a agremiação manifestou-se, acostando aos autos procurações de seus dirigentes e pedido de vista para que pudesse pronunciar-se acerca do relatório preliminar, que foi concedido. Contudo, o partido deixou transcorrer em habeas o prazo ofertado para a manifestação. Com o retorno à sessão de análise, emitiu o relatório de exame preliminar e, logo após, o segundo relatório de exame preliminar, no qual restaram apontadas diversas irregularidades. Entretanto, apesar de devidamente intimado acerca das diligências solicitadas, o partido manteve-se inerte. Em sequência, a SACEP manifestou-se conclusivamente pela desaprovação das contas, com a respectiva devolução dos valores considerados como recursos de origem não identificada, tendo consignado a persistência das seguintes irregularidades: a ausência de peças obrigatórias, a ausência de apresentação dos extratos bancários referentes às contas aqui identificadas, recebimento de recursos de origem não identificada, no valor de R$14 mil, a ausência de documentos fiscais aptos a comprovar despesa com serviços contábeis e advocatícios, no valor de R$45.500, e a ausência de declaração e comprovação de despesas mínimas necessárias às atividades administrativas ordinárias do partido. A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas e que o Diretório Estadual do partido seja instado a recolher a quantia de R$14 mil ao Tesouro Nacional. É o relatório. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota, Vossa Excelência? Vou tentar resumir aqui, senhor presidente. Ultrapassando essa fase introdutória, eu já chego aqui ao terceiro parágrafo, dizendo que, de conformidade com o artigo 65, parágrafo 3º, inciso 3 da Resolução 23.546 de 2017,
deve-se aplicar a disposição que aqui está firmada do parágrafo 3º. As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício. E o inciso 3º, as prestações de contas relativas ao exercício 2016 e 2017 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na resolução de então. De acordo com o parecer conclusivo exarado pelo órgão técnico, remanesceram as seguintes falhas: ausência de peças obrigatórias, prevista no artigo 29, ausência de apresentação de extratos bancários referentes às contas aqui identificadas, recebimento de recurso de origem não identificada no valor de R$14.000, ausência de documentos fiscais aptos a comprovar despesa com serviços contábeis e ausência de declaração e comprovação de despesas mínimas necessárias às atividades administrativas e ordinárias do partido. Inicialmente, o órgão técnico acusa a ausência de inúmeras peças obrigatórias, tais como demonstrativo de doações recebidas, de obrigações a pagar, de dívidas de campanha, de receitas e gastos, comprovante de remessa à Receita Federal da escrituração contábil digital, relação identificando o presidente, o tesoureiro e os responsáveis pela movimentação financeira do partido, bem como seus substitutos. Tocante à regularidade versada, eu cito aqui um julgado desse tribunal que reconhece como grave a não apresentação pelo partido de documentos obrigatórios. Então eu faço aqui referência, está aí disponibilizado a vossas excelências. E sequencio. No outro ponto, o parecer conclusivo destacou que a agremiação registrou no livro diário e razão e declarou no demonstrativo de folhas 22 transferências intrapartidárias recebidas do PTB de João Câmara, nos valores de R$ 8.500, R$ 5.500, totalizando R$ 14.000. Contudo, tais movimentações financeiras não foram identificadas no extrato bancário do PTB de João Câmara, conforme se pode observar no documento de folhas 83, consubstanciando nos termos do artigo 13 da Resolução 23464, recursos de origem não identificada, condição que se confirma pelo histórico registrado nos livros contábeis do partido, aliado ao não atendimento pela agremiação das diligências solicitadas pelo setor técnico. Ressalta-se ainda que o montante caracterizado como recurso de origem não identificada, no valor de R$ 14.000, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, com a devida atualização. Além das irregularidades indicadas, constatou-se ainda que o partido deixou de declarar e comprovar despesas mínimas necessárias à manutenção da atividade do partido, tais como aluguel, energia elétrica, água, internet, dentre outras, em desatendimento ao disposto nos artigos 17 e 18 da resolução citada. E cito aqui os dispositivos. E continuo. Sobre a aludida falha, a unidade técnica pontuou que o órgão partidário encontra-se com endereço cadastrado junto à Justiça Eleitoral, possuindo sede própria, cuja existência já implica despesas essenciais e mínimas ao seu funcionamento, as quais deveriam ter sido declaradas e comprovadas pelo prestador de contas. E dou sequência. Na espécie, também foi constatado que as despesas registradas nos livros Razão e Diário, no valor de R$ 40.000, referentes à assessoria contábil, e R$ 5.500 relativos à assessoria jurídica, não foram comprovadas por meio de documentação fiscal, em contrariedade ao exigido no artigo 18 da Resolução de Regência, representando a irregularidade de 100% das despesas declaradas pelo partido no exercício de 2016. Panorama que fragiliza sobremodo a credibilidade e lisura das contas apresentadas, corroborando um juízo conducente à desaprovação das contas. Cito excertos que dão base a esse entendimento. E já caminhando para o fim, digo, a SACEP apontou omissão em relação à apresentação dos extratos bancários referentes às contas aqui identificadas, impossibilitando, dessa maneira, a análise de possível movimentação financeira nelas ocorrida, circunstância que, somada às outras inconsistências também detectadas, constitui uma pluralidade de falhas que prejudicam a confiabilidade e a rigidez das contas em exame, tornando impositiva a reprovação das contas. No tocante à fixação da sanção prevista no artigo 37 da Lei 9.096, reproduzida na Resolução 23464, ao valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, deve ser acrescida a multa de até 20%, a ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 a 12 meses. No caso dos autos, se entende como satisfatória a aplicação ao percentual de 15%, para atender ao comando da norma. Assim sendo, ao montante de R$ 14.000, acrescenta-se o valor da multa de R$ 2.100, totalizando a importância de R$ 16.100, a ser paga em 7 parcelas equivalentes, mediante descontos dos futuros repasses de cotas provenientes do fundo partidário, que seriam destinadas ao órgão partidário prestador das contas. Cumpre assinalar que o desconto da sanção imposta ao órgão estadual deve ser efetuado pelo órgão nacional do partido, destinando o valor descontado à conta única do Tesouro Nacional, com a apresentação do respectivo comprovante nos autos da presente prestação de contas. Não havendo repasse que permita a realização do desconto,
o pagamento deverá ser efetuado diretamente pelo próprio órgão de direção estadual ao Tesouro Nacional, de acordo com o previsto no artigo 49, parágrafo 3º, inciso 4º, da Resolução 23464 de 2015. Ante o exposto e por todos os elementos que dos autos constam, julgo, em consonância com o parecer do órgão técnico da Procuradoria Regional Eleitoral, desaprovadas as contas do PTB por meio do seu diretório estadual, referentes ao exercício financeiro de 2016, determinando o recolhimento ao erário da quantia de R$ 14.000, acrescido de uma multa de 15%, ou seja, R$ 2.100, perfazendo um montante de R$ 16.100, com os devidos acréscimos legais a ser adimplidos no prazo de 7 meses, mediante desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário, ou, inexistindo repasse que permita a realização do desconto, o pagamento deverá ser efetuado diretamente pelo próprio órgão de direção estadual. Após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 60 da Resolução 23.546, comunique-se a presente decisão ao órgão de direção nacional do partido, procedendo-se ainda sua anotação no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias, SICO. Consigo ainda que o desconto no repasse de cotas do fundo partidário decorrente de sanção imposta nos presentes autos deve ser suspenso durante o segundo semestre do ano eleitoral, tal como preconizado no artigo 49, parágrafo 6º, da Resolução 23.464. É como voto, senhor presidente. Doutora Adriana Magalhães, como vota Vossa Excelência? Eu acompanho o relator integralmente, senhor presidente. Doutor Acompanho o Daniel, relator, senhor presidente. desembargador Cornélio, doutor Carlos Wagner. Com o relator, senhor presidente. Também, senhor, com o presidente, com o relator, dizendo que o PTB nunca conseguiu prestar contas. Né? Só uma observação, eu li atentamente o processo aqui, e são as mesmas irregularidades de sempre. Só uma observação que eu faço para dizer que voto tranquilo. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, processo autuado como petição de número 209, dígito 89, o ano 2019, relatoria do juiz eleitoral, doutora Adriana Magalhães, peticionante, Rede Sustentabilidade, o advogado doutor Gustavo Luiz Simões. Está em mesa, doutora Adriana? Está em mesa, senhor Vossa presidente. Excelência tem a palavra. Trata-se de um pedido de sustação de penalidade, de suspensão do registro de anotação do órgão partidário estadual, com pedido de tutela de urgência, muito similar a dois outros que nós já julgamos, inclusive o primeiro deles foi da relatoria do Dr. Carlos Wagner Dias Ferreira, ação cautelar 0600-181, dígito 24 de 2019. O meu voto já está posto, mas, em consonância com o precedente do Dr. Carlos Wagner, eu estou encaminhando o meu voto no sentido de ratificar a liminar concedida e dar provimento parcial ao pedido formulado na presente ação para sustar em caráter definitivo a sanção de suspensão do registro de anotação do órgão estadual da Rede Sustentabilidade em decorrência do acórdão proferido na prestação de contas 4377 de 2017, que julgou como não prestadas as contas do órgão estadual do partido relativas ao exercício financeiro de 2016. É como voto, senhor presidente. Matéria também já pacificada na corte. Não é isso? Então, alguma divergência? Algum outro, proclama o resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Algum outro processo em mesa apto a julgamento que não tenha sido apregoado? Não há. Na pauta administrativa, nós não temos nenhum processo pautado, e como fomos bastante ágeis, eu vou apenas fazer algumas comunicações aqui. Nós temos, na relatoria do desembargador Cornélio, dois processos que... É só um. Doutor. Só um? É só. Na pauta da quinta-feira, e o julgamento desse processo ele repercute no cumprimento de, se não estou enganado, da meta 2. Né? Eu digo um do 4, cumprimento da meta. Na meta 4, desculpe. Na meta 4. Então, desembargador Cornélio já se comprometeu de disponibilizar com antecedência o voto de Sua Excelência. Amanhã já está pronto. Amanhã já estará disponível para dispensar eventual pedido de vistas e possibilitar que chegamos à conclusão do julgamento desse processo. Então, pediria aí a compreensão de todos. E, no mais, avisá-los de que teremos aqui uma confraternização com os servidores logo depois da fala da mesa redonda aqui com
os juízes eleitorais, doutor Carlos Wagner, doutor Ricardo Mediaspo, doutora Carolina Maciel, com a presença dos juízes eleitorais das 60 zonas e dos chefes de cartório. Então teremos essa confraternização, ela que é custeada pela Associação dos Servidores. E teremos também hoje a fixação de 2 obras que serão, como posso dizer assim, das 48 que temos aí para serem afixadas, os locais definidos pelo Comitê de Valorização da Cultura, e aí também os senhores estão convidados a participar. Uma das obras vai estar sendo lá na sala dos magistrados. Então, às 13h13, eu declaro encerrada a presente sessão, lembrando que amanhã temos mais uma. É isso? Amanhã? Agora 13h30. Desculpe, 13h30. Amanhã às 14h. Às 14h. A do dia 15, dia 19, aqui é às 10 da manhã, que tem a posse do juiz titular, doutor Fernando Jales. Declaro encerrada a presente sessão.